Existe uma pergunta que todo cristão já se fez na vida. Em algum momento você já se perguntou: Deus, por quê? Por que tantas portas se fecham, tantas portas já se fecharam? Por que algumas respostas demoram tanto para vir? Por que alguns caminhos parecem certos acabam terminando em frustração? Deus, por quê? Talvez você hoje esteja exatamente neste lugar, um lugar de perguntas. Talvez você tenha chegado aqui hoje, a este nosso momento de devocional, se perguntando: Deus, por quê? Por quê? Mas por quê? Um lugar onde a lógica humana, ela não explica o que está acontecendo, mas a palavra profética de hoje, ela vem nos lembrar de algo fundamental em nossas vidas, que o caminho do Senhor, ele não segue lógica humana. Glória a Deus. Amados, o tema do nosso devocional de hoje é os pensamentos e o caminho do Senhor. A nossa leitura vai estar lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. E eu convido você a abrir a tua Bíblia para, junto conosco, refletir a palavra do Senhor. Amém? Muito bom dia que você que está chegando aqui, bom dia você que está aqui ao vivo conosco. Zenaide, muito bom dia. Rina Lúcia, Dona Maria Arlete, muito bom dia. Que o Senhor, ele abençoe você, que a paz do Senhor, a alegria encontre você e se multiplique em sua vida nessa manhã. E antes de nós começarmos, antes de nós lermos o nosso versículo de hoje, eu quero convidar você a fazer aquela tarefinha de todos os dias, né? Você que está chegando agora aqui em nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já dá um like aqui nesse vídeo. Já curte o vídeo e aperta o aviãozinho do crente e encaminha esse vídeo para alguém. Convide alguém para estar aqui com você agora, neste momento, recebendo esse maná diário, como diz a minha amiga Zenaide, que nós recebemos por meio da palavra do Senhor. Essa porção diária de cuidado, de afeto, de amor que o Senhor nos entrega todos os dias. Amém? E não saia desse vídeo. Fique conosco até o final, porque hoje as suas respostas, as suas perguntas, elas serão respondidas em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, você que tem o nosso devocional. Esse ano nós estamos fazendo devocional Palavras Proféticas. Inclusive você que deseja adquirir o nosso devocional, aqui na descrição do vídeo você consegue adquirir, tem o link aqui para você adquirir, tá? Palavras Proféticas da editora Inspire, do Carlito Paz, bênção do Senhor. Nós fazemos os devocionais da editora Inspire já há 3 anos. Cada ano um tema diferente, tem sido bênção do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia aí, Isaías, capítulo 55, versículo 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além
de seus caminhos. Amém? O nosso devocional, ele inicia dizendo bem assim, olha. O capítulo profético de Isaías 55 é um dos mais belos convites de restauração e esperança em toda a Escritura. Deus chama o seu povo a se voltar para Ele, lembrando que sua graça é abundante e sua misericórdia não tem fim. O verso 8 traz uma afirmação que redefine nossa perspectiva, os pensamentos e caminhos. Opa, deixa eu ver. Os pensamentos e caminhos do Senhor são incomparavelmente maiores que os nossos. Amados, Isaías 55, ele parte de uma sessão de esperança no livro do profeta Isaías. O povo de Israel havia experimentado o exílio, a destruição e a disciplina do Senhor. Mas Deus começa anunciando a restauração no capítulo 55. O capítulo começa com um convite poderoso. O Senhor diz assim: venham todos vocês que estão com sede da presença do Senhor. É um chamado ao arrependimento. E logo depois Deus explica por que seu plano de restauração muitas vezes é difícil de entender. Porque os pensamentos humanos, eles são limitados. Eles são aqui, ó. Mas os pensamentos do Senhor, eles são eternos. E o que significa na passagem de hoje, no nosso versículo, pensamentos e caminhos? O Senhor fala: meus pensamentos são muito diferentes dos seus e meus caminhos vão muito além. O que significa pensamentos e caminhos? No hebraico, a palavra usada para pensamentos carrega a ideia de plano, de intenção, de propósito. Ou seja, Deus está dizendo assim: os planos que eu faço não são como os planos que você faz. Os meus pensamentos, ou seja, os meus planos são diferentes dos teus. Já a palavra caminho fala sobre a maneira, o modo de agir, as estratégias, a direção que o Senhor usa. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para mim e para você hoje que os métodos dele não seguem a lógica humana. A maneira como o Senhor age em nossa vida, as estratégias que o Senhor usa, o direcionamento dele nunca vai seguir a nossa lógica humana. Amados, e os planos do Senhor e as estratégias são perfeitas. A palavra do Senhor diz que os planos dele são muito maiores, muito melhores do que os nossos. E aí, amados, enquanto o ser humano, enquanto nós vemos apenas o presente, apenas o agora, aquilo que nós precisamos no momento, o imediato, o Senhor, ele está vendo lá na frente, ele está vendo a história inteira. Enquanto nós enxergamos, nos limitamos a enxergar apenas o problema, a circunstância, o Senhor, ele está enxergando o propósito. E a diferença entre a lógica humana e a lógica divina está no controle. Porque a lógica humana, aquilo que você deseja, busca controle, quer entender tudo, quer prever tudo, quer controlar tudo, quer garantir tudo, Mas Deus trabalha de outra maneira. O Senhor, ele conduz processos, porque ele está construindo ou reconstruindo a tua história.
E na Bíblia, na palavra do Senhor, nós lemos isso o tempo todo. O Senhor moldando processos. José foi vendido antes de governar, passou pelo processo. Moisés foi escondido, ainda criança, antes de liderar, moldado, passou pelo processo. Davi foi perseguido antes de se tornar rei, passou pelo processo. Jesus Cristo foi crucificado antes de ressuscitar. Processo. Na Bíblia, o tempo todo, nós lemos sobre processo. Amados, o caminho do Senhor muitas vezes passa por processos, inclusive, que nos parecem contraditórios, mas eu quero falar para você hoje que no final, todos esses processos, eles revelam uma sabedoria perfeita daquilo que de melhor o Senhor, Ele tem para nós, para mim e para você hoje. Muitas vezes, nós não entendemos os nossos processos, as lutas, né? As circunstâncias, as dificuldades, os problemas, e a gente fica na pergunta, mas Deus, por quê? Por quê? Por que será? Por que que uma porta se fechou? Por que que um projeto não avançou? Por que que aquela oração não foi atendida? E aí o nosso coração fica o tempo todo nos perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Será que Deus não está me ouvindo? Mas por quê? E aí, amados, deixa eu desligar isso aqui. Isaías 55:8, ele vem ao encontro da minha vida, da sua vida hoje, para dizer para mim e para você que é porque Deus, o Senhor, Ele está trabalhando em um nível maior, em um nível que você ainda não consegue ver e que nós precisamos confiar em Deus. E confiar, meus amados, significa aceitar que nem tudo será explicado, mas tudo será conduzido pela sabedoria dele. Confiar significa aceitar, significa de fato acreditar que os planos do Senhor são perfeitos, que os pensamentos e os caminhos do Senhor são perfeitos. O nosso devocional continua nos dizendo assim, olha, esse texto sagrado nos convida a descansar. Quando não entendemos os porquês da vida, nós precisamos confiar nos paraquês de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, ainda que nem sempre seja clara no momento. O desafio da fé é crer que o Pai está no controle mesmo quando o caminho parece tortuoso. Isaías nos ensina algo ainda mais profundo, que os pensamentos de Deus não são apenas mais altos, mas também mais cheios de graça. Ele não pensa como nós, que guardamos mágoas ou exigimos méritos. Os pensamentos do Senhor são de perdão, de restauração e de vida. Seus caminhos nos conduzem à salvação em Cristo. Por isso, o convite hoje é para que nós entreguemos os nossos planos a Ele com confiança, assim como o salmista nos lembra. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Se os pensamentos de Deus são mais altos, os planos dele para você, amados, são infinitamente melhores. Aleluia, glória a Deus.
Mas por quê, né? Talvez você tenha chegado aqui hoje se fazendo essa pergunta: Pai, por quê? Por que que a minha oração não foi atendida? Por que que as coisas não estão dando certo para mim? Por que que tantas portas têm se fechado? Porque os planos do Senhor, eles são perfeitos, e os pensamentos e os caminhos dele são infinitamente melhores que os nossos. Então o convite hoje é para que você confie. Hoje a palavra profética, ela vem nos falar sobre confiança. É momento de decidir de uma vez por todas confiar. Deus está dizendo para mim e para você hoje que mesmo quando você não entende os caminhos dele, você pode confiar nele, porque os caminhos do Senhor sempre o conduzirão à vida, à alegria plena, à paz, à salvação, a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu espero carinhosamente que essa palavra profética ela tenha encontrado o seu coração nessa manhã de domingo, esse domingo lindo que o Senhor nos reservou, e que você se posicione diante do Senhor confiando, e que pare de ficar fazendo tantas indagações, e que de fato entregue a sua vida ao Senhor e confie. Entregue e confie de que os caminhos dele, que os planos dele para a sua vida são de paz, são de prosperidade, são de bonança, são de uma alegria plena, são muito melhores e maiores do que qualquer coisa que você possa desejar ou imaginar. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Vamos orar comigo nessa manhã, que o Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra profética maravilhosa ao encontro dos nossos corações, e clamar ao Senhor que Ele nos ajude a entender a lógica dele, mesmo quando para nós esteja confuso, mesmo quando a gente não entenda, mas que Ele nos ensine a confiar, que Ele nos ajude a fortalecer ali mesmo a nossa fé, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, Paizinho, eu quero iniciar esta oração de hoje lhe agradecendo, Deus. Sim, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por este fim de semana. Obrigada, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça que tem nos alcançado, a tua misericórdia que tem se renovado, Pai, em nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Jesus, por esta palavra profética maravilhosa que o Senhor lançou hoje, essa sementinha que o Senhor lançou em nosso coração e que nós esperamos, Paizinho, em nome de Jesus, que ela possa germinar e florescer em nós. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nós tentamos entender, Pai, tudo aquilo que acontece ao nosso redor pela nossa lógica humana, e aí nós ficamos ali indagando, querendo saber o porquê. Pai, nós somos falhos, humanos, pecadores, muitas das vezes estamos cansados, exaustos, Pai. Mas Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor fortaleça-nos, Deus, fortaleça a nossa fé, dá-nos sabedoria e entendimento. E Deus, em nome de Jesus, eu declaro neste momento que nós entregamos, eu entrego os nossos caminhos ao Senhor. E eu venho, Pai, diante do Senhor dizer se existe ainda neste momento alguma situação, Deus, em que nós não compreendemos, para que o Senhor nos dê confiança, Paizinho, para descansar na
tua sabedoria. Que o Senhor possa alinhar os nossos corações, Deus, aos teus pensamentos, que a nossa vida possa estar alinhada, Paizinho, à tua vontade. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, em nome de Jesus, a confiar mesmo quando nós não vemos o quadro completo, mesmo quando tudo nos parece desfavorável. Mas que o Senhor nos ensine, Pai, a confiar na certeza de que os planos do Senhor são muito melhores, maiores do que os nossos, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que os teus caminhos são perfeitos e que os seus pensamentos para nós são maravilhosos. Pai, eu entrego, Senhor, em tuas mãos a vida de cada irmão que está nos assistindo nesse momento. Sim, Paizinho, cuida deles. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, de cada família. Que o Senhor possa estar derramando a tua unção, bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, alcançando, Pai, em nome de Jesus, toda a extensão das nossas famílias. Que nós possamos, Pai, todos ter um dia abundante da tua graça, que seja um dia feliz, que seja um dia de comunhão, um dia alegre, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu lhe faço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amados, muito bom dia. Que o Senhor, Ele esteja com você, que Ele te guarde, que você de fato possa ter um dia maravilhoso, abundante da presença do Senhor. Amém? Fique com Deus e não esqueça, às 18 horas nós temos um encontro marcado para a nossa noite de oração. Nosso propósito, orando um salmo por dia, em nome de Jesus. Tá bom? Fique com Deus. Deus te abençoe.